Fala galera, beleza? God aqui. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do rebalanceamento que aconteceu no sistema de debuffs, que chegou aí com a temporada 6 do Ragnar Tales. Foi algo que já tinha sido trazido pela staff um tempo atrás, mas não foi muito bem recebido, né? Acredito que tinha sido um formato um pouquinho mais cru, que eles decidiram dar alguns passos para trás e estudar melhor como aplicar isso de uma maneira melhor. E de fato aconteceu, foi implementado faz mais ou menos umas 2 semanas e meia. Queria mostrar para vocês como ficou e como era, caso você não tenha acompanhado anteriormente, pra gente poder conversar um pouquinho, comparar e discutir sobre alguns pontos. Tem quem julga que não fosse necessário e tem quem sabia que era algo que era saudável para a longevidade do servidor, mas é bacana a gente conversar um pouquinho a respeito. Beleza? Antes de mais nada, eu queria falar que esse vídeo vai focar um pouquinho mais no impacto que isso teve no endgame, que eu acredito que talvez seja também para onde a staff olhou mais no momento de fazer essas alterações. É algo que afetava mais a gameplay em PTs, um dos conteúdos do endgame. Daí a gente vai estar falando mais a respeito das mudanças que ocorreram em cenário de tormenta, numa expedição do Éden, que exige algumas composições mais específicas a partir de agora, né? Ou até mesmo numa maldição de Thanatos e até mesmo numa Bio 5, que pode ter afetado aí as classes que tiveram os seus debuffs alterados, beleza? Bom, então como funcionava anteriormente, tá? Esses debuffs, eles são marcas deixadas por algumas habilidades que elas amplificam o dano que você e a sua PT dão. Isso estava muito centralizado no Stalker e no Creator em si. A gente tem o Ninja, que também tinha o debuff do Esporo Explosivo, mas como era uma classe que não era tão comum de você ver, a gente não coloca ela tanto na mesa assim. Hoje você vê com as mudanças da temporada 6, uma galera já indo pro caminho do Ninja, mas antes não tinha tanta essa adesão quanto agora. Então a gente tinha os debuffs muito centralizados nessas classes, que elas já tinham as suas facilidades, né? Já tinham árvores de skill muito boas. O Stalker, você tem uma facilidade muito grande de manejar os boss, por exemplo, numa tormenta, numa expedição, por conta do Gap Closer que ele tem, a facilidade de você copiar outras skills. O Creator, você tem a planta sanguessuga, que você pode usar para seu benefício ou pro resto da sua PT para você segurar os boss também. Tem o FP, que você vai acabar usando tanto na sua Bio 5 quanto numa maldição de Thanatos, em uma questão ou outra ali, mas no geral eram classes que já tinham muitas coisas inatas que eram muito boas e de quebra elas eram os detentores dos debuffs do server. Então o Stalker, a gente tinha o debuff do ataque surpresa, também podia ser aplicado pelo acerto de conta se você tivesse o chapéu do Corsário, que é uma única marca, um único hit, aplicava uma marca que amplificava 20% de todas as fontes de dano por 20 segundos. Isso é muita coisa, muita coisa. E você poderia também mimetizar, ou seja, copiar por explosivo para aplicar 5% de dano à distância, sendo que esse dano antes não tinha distinção entre físico e mágico. E o Creator tinha a queimadura química, que eram 5 stacks de 5% de dano geral também. Porém, com as runas você conseguia aplicar todos os stacks ao mesmo tempo no primeiro hit, então você aumentava 25% também do dano geral, seu e da sua PT. E o Esporo Explosivo tinha uma runa de classe em que, ao invés de você aplicar 5% de debuff, você aplicaria 10 para danos físico à distância e mágico. Então pensa bem, você tendo uma PT que você tem presente um Creator e um Stalker, você teria 20% do ataque surpresa, 25% da queimadura química e 10% para o pessoal range da sua PT, tanto físico quanto mágico. Isso era muita coisa, ainda mais porque esse tipo de debuff não escalava nem um pouco com os seus equipamentos. Então as pessoas que detinham essas posições não precisavam nem de equipamentos avançados no jogo para poder fazer os seus papéis. E era muito normal em PTs de progressão ou em algumas PTs de expedição do Éden, você ter um jogador dessas posições, pelo menos um deles, né? Não os dois, porque não faria muito sentido, mas jogarem com mais resistência, porque o trabalho deles era realmente aplicar os debuffs e se manter vivo. Então, era algo que fazia muita diferença, dava um retorno muito grande, sem que você botasse muito esforço ou que você investisse muito no personagem, a não ser que você, cara, fosse um cara que curtisse muita classe, assim, você gostasse muito do Stalker, muito do Creator. Tinha vários jogadores que podiam fazer o mesmo que você, simplesmente se rodando em setups mais simples, mais focados em resistências, né? Que a gente sabe que não são setups muito caros do server, que eles iam estar cumprindo o papel deles
da mesma forma. Então, nisso cresceu uma necessidade de mudança, né? Era meio que necessário você ter um creator, você ter um stalker para você fazer bem os conteúdos do endgame. E isso tava criando uma migração de pessoas no servidor, players que estavam abdicando de jogar das classes que queriam para focar em desempenho máximo. E assim, era uma diferença de céu e terra para você fazer ou não um conteúdo, ou fazer de uma forma em que fosse mais agradável você ter um deles na sua PT. Eu mesmo fui um dos que abri mão de jogar com a minha classe por um tempo para ter um creator presente na minha PT por um bom tempo. Então, dito isso, finalmente aconteceu, os debuffs foram reformulados. E qual foi o grande ponto da reformulação? Então, como a gente já cobriu como eram os debuffs no passado, o que a Steph decidiu para reformular esse sistema, né? Então, como é que ficou a reformulação do sistema de debuffs? Então, rolou uma padronização. Todos eles aplicam só 3% desse debuff por carga. O máximo que você consegue destacar de um deles é de 15%. E também a duração recebeu aí um padrão de 5 segundos de duração. Os debuffs antigos, ou eles foram removidos, que foi o caso do debuff do esporo explosivo, ou foram reformulados de alguma forma para encaixar nesse sistema novo. O Stalker e o Creator, que eram que mais iam sair perdendo se simplesmente perdessem tudo que tem e ficassem intactos, tiveram o DPS dele reajustados ali para ajudar principalmente na rotina deles nos conteúdos solo, e os que foram redistribuídos foram reformulados e aí foram destrinchados em vulnerabilidade geral, vulnerabilidade mágica, a projéteis e física, que seria ali a distinção entre ranged e melee, beleza? Então vamos mostrar para vocês aqui o que a gente tem agora dentro de cada uma dessas vulnerabilidades. Vamos começar então pelos debuffs gerais, que a gente ainda tem o Stalker aparecendo. O ataque surpresa ele não aplica mais aqueles 20%, então ele tem a capacidade de gerar 2 cargas de vulnerabilidade geral, e aí elas não se acumulam caso no acerto de contas, que é a outra fonte que eles encontraram, você já tenha aplicado tudo. E aí o acerto de contas para arruaceiros, né, que eu acho que é a única classe que consegue utilizar, consegue aplicar as 5 cargas, aí totalizando 15% de vulnerabilidade geral. E se você tiver o Corsário Fantasma, que é o hatch da expedição, você aplica esses 5 stacks ao mesmo tempo. Junto do Stalker, agora a gente tem o Super Aprendiz. Foi uma grata surpresa aí pro pessoal que joga de SA, e com uma das habilidades da temporada dele, que é a Aura do Arcanjo, consegue conceder no máximo 4 cargas, né, dando aí 12% de vulnerabilidade geral. E além desse debuff, você concede 10 ao status para sua PT. Então é bacana, você não consegue chegar nos mesmos 15% do Stalker, mas você consegue dar esse buffzinho aí, fechando 1 ou 2 bônus, dependendo se for um personagem físico ou mágico, para sua PT. Agora, sobre os debuffs para as classes mágicas, a gente tem o Ninja na versão mágica dele, né, que é a versão Limpou, com a faceta de temporada Maestria Limpou. Você consegue conceder 5 cargas, né, totalizando 15% de vulnerabilidade mágica para a sua PT. Ela também tem algumas exclusividades aí, que você consegue autocastar imagem falsa a cada 10 skills ofensivas castadas, e também você ganha um pouquinho de range nas suas skills, mas a princípio nos debuffs ela ganhou acesso a 15% de debuff mágico, é bem bacana. Junto com ela a gente tem um Paladino, também com a faceta de habilidade da temporada Aura do Cruzado. Você consegue acesso a 4 cargas aí de vulnerabilidade mágica, e além disso, para sua PT você concede 15 pontos de hard def e de defesa mágica, e é interessante até certo ponto. Não sei até onde realmente isso faz diferença, mas acredito que o pessoal vai estar realmente olhando mais para aplicar esse debuff para classes mágicas. É uma classe que não está tão popular assim hoje. Eu acredito que com as mudanças de maldição de Thanatos o pessoal volte a jogar, também por conta da sinergia com as classes mágicas, porque hoje em dia tá um pouquinho mais em alta. E aí, junto com eles, a gente tem a Cigana, que com a skill de temporada Serenata consegue conceder 2 cargas no máximo, né? Já não é algo tão forte, você consegue conceder 6% de vulnerabilidade mágica, mas junto com isso você também dobra o bônus de ataque mágico de Anel dos Libelungos, né? Se eu não me engano, você tem um bônus de 3% e aí ela passa a conceder 6%. Expressivamente o
debuff não é tão forte, mas junto com o buff do Anel dos Nibelungos, é bem interessante dispensar de ter um na sua PT. Agora falando dos debuffs ranged, né, os físicos a longa distância, a gente tem os WS, com a skill de montar acampamento, que também é skill de temporada, ele concede o máximo aí de carga de vulnerabilidade a projéteis. E também tem os NPCs do acampamento, que o ferreiro concede esse buff de 7% de dano físico para armas de uma ou duas mãos. Tem a fogueirinha também, que tem um sustenzinho ali, também interessante, mas não é tão grande quanto esses dois buffs aí. Depois disso a gente tem o ninja, na versão da build física dele, direto na skill da Kunai explosiva, também tem o máximo de cargas. E com uma runa da classe que foi reformulada, você consegue aplicar os 5 stacks instantaneamente em uma kunai só. É bem bacana por conta disso, a classe tá ganhando um pouquinho de espaço, a gente tá começando a ver um pouquinho mais pessoal dando atenção pra essa classe, recebeu algumas outras mudanças, mas é legal por poder aplicar o máximo dos debuffs também. E por último aqui a gente tem o Shen, que no estilo Yin Yang, né, que é um buff, é uma única skill de temporada que tem 2 buffs que você pode ficar invertendo entre eles. Ele, a versão que você pode aplicar as cargas, você consegue aplicar 4 cargas, né, então você tem direito a 12% dessa vulnerabilidade e alterna entre 2 buffs. O primeiro buff ele te dá HP e SP máximo de 10% e 20% de resistência contra todas as propriedades aí elementais, ou você recupera 9% de SP da sua PT a cada 5 segundos e você pode aplicar esses debuffs. Esses 2 buffs eles não os conversam, então você tem que ficar alternando entre um ou outro, mas eles estão disponíveis na mesma skill de temporada. E por último, mas não menos importante, a gente tem os debuffs físicos. Aqui a gente já tá falando a curta distância, que seria o melee. A gente tem ainda o Creator presente nessa categoria. Também tem alcance a 5 cargas, ainda com tornado de carrinho e com terror ácido. Tem o cavalo de pau, mas a gente não leva tanto em consideração, que é algo que no endgame você não usa tanto. Ainda consegue aplicar 5 stacks direto com tornado de carrinho, mas né, elas não se somam, né? O máximo é de 15%, então você pode escolher se você aplica eles no ranged ou no melee. É legal também para caso você queira explorar a versão da build do esporo explosivo, que você não vai estar dando tanto terror ácido, pelo menos você consegue manter ali o debuff ativo dando terror sem precisar do tornado. Seguindo dele a gente tem o Guns, que seriam os justiceiros, tá disponível na habilidade de temporada Arsenal, você consegue acessar 4 cargas no máximo. O Arsenal ela é uma skill que interage diferente com cada arma que o Guns usa, então você só consegue aplicar esses debuffs se você estiver jogando de revólver, tá? E você tem acesso a aplicar uma carga por dano, e você ganha também 10% de resistência neutro caso você esteja usando revólver, beleza? Seguindo dele a gente tem os Arquimagos, né, que são os HW, também na aura do estrategista, você consegue aplicar 4 cargas de vulnerabilidade física, totalizando aí esses 12%, e também tem um adicional ali de 5% de ataque mágico para sua PT. É legal porque é uma sinergia meio mista, né? Quando a gente viu chegando no servidor, imaginávamos que ia ser alguma coisa voltado para mágico, que estava errado na Wiki, mas veio dessa forma assim, achei bem legal, uma sinergia meio coringa para sua PT, né? E por último, a gente tem o Menestrel, aí é uma versão física da cigana, com a skill Performance também de temporada, você tem acesso a 2 cargas de vulnerabilidade física, totalizando 6%, e duplica o buff de ataque da skill Rufar com tambores, né? Que daí ele fica entre um coringa, mesmo que você não consiga aplicar essas marcas pros ranges físicos na sua PT, você também consegue conceder os bônus de Rufar com tambores, e também tem a dança com os lobos que ele tem o restante dos buffs, e aí você consegue escolher melhor qual que você prefere usar. Bom, esses são os novos formatos de debuff. Eu gostei bastante do como a Steph conseguiu dissolver isso, que estava super concentrado em 2 classes, que estava rolando uma migração em massa. Você era realmente muito acorrentado a ter esses personagens na sua PT, principalmente nos conteúdos em que você quisesse extrair o máximo de rendimento possível. Ficou muito bacana porque isso revitalizou muitas classes no servidor, isso abriu portas para várias classes que não tinham muito espaço para entrar em certos tipos de conteúdo. Obviamente que isso veio com algumas outras mudanças no servidor, mas foi muito bacana. É uma temporada que tá sendo muito legal enxergar o rumo que tá sendo dado para algumas classes que ficaram por muito tempo sem alguma perspectiva de você conseguir extrair muito desempenho, por mais que você curtisse a classe. São
também coisas que podem ser alteradas no futuro, e como dito pela própria Steph, como a maioria desses debuffs entraram por habilidades de temporada, isso pode mudar de uma temporada para outra, se for dado a necessidade desse tipo de alteração. Então é muito legal que isso tenha acontecido, porque isso cria uma diversidade de personagens no servidor, cria um meta um pouquinho mais elástico, né? Bacana você conseguir sentir a vontade de jogar mais com algo que você queira jogar, que você tá mais familiarizado, sabendo que você não vai perder espaço nos conteúdos que você quer fazer. Isso também garante com que outras composições meta diferentes venham nascendo de acordo com o que você quer, então você pode analisar bem os debuffs que tem disponíveis no formato atual e encaixando na sua composição conforme a sua necessidade. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí o formato desse vídeo. Se vocês tiverem alguma opinião, alguma crítica para deixar ou algo para adicionar que deixou de ser falado, deixa aí nos comentários. E é isso, valeu pela atenção,